no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 25 até o verso 40. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes maus aos olhos do Senhor, teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, onde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscareis ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, ele atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo, do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres e com peleja, e com mão poderosa e com braço estendido, e com grandes espantosos, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus os fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo, presente com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os teus estatutos e os teus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração, irmãos. Senhor nosso, tua palavra por si só, poderosa, verdadeira, fala profundamente ao nosso coração. Pedimos ao Senhor nessa manhã que, pelo teu Espírito e por tua misericórdia e bondade, o Senhor possa nos usar para falar tua verdade. E se a voz ouvida for do teu Espírito, então, Senhor, haverá restauração, salvação e conforto no nosso meio.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A estrutura, irmãos, do capítulo 4, como nós temos visto, ela é, como já falamos desde o primeiro sermão dessa sessão do capítulo 4, é uma sessão única que lida com um tema que os assuntos são interrelacionados e sempre associado à ideia da idolatria e por que não se deve adorar outros deuses. Agora, nessa segunda sessão, que é exatamente a estrutura desse pacto de Deus com o seu povo, onde nessa aliança ele é o Deus deles e eles são o seu povo, e logo isso implica que não há outro Deus além do verdadeiro Deus, e eles não devem adorar a Deus de outra maneira, senão da maneira que o próprio Deus estabeleceu. Agora, o Senhor passa a mostrar que toda essa revelação que ele vem dando é para que fique claro diante do povo de Israel que não há outro Deus além de Deus e que só Deus, o que os libertou do cativeiro egípcio, é o Deus de toda a terra, o Criador do universo e o Senhor digno de receber adoração. É interessante que você vai perceber que o que Moisés faz nesse capítulo 4 não é apenas tratar da libertação do cativeiro egípcio, mas também falar do Deus que criou todas as coisas. Por exemplo, se você voltar comigo no verso 32, ele vai estabelecer exatamente o princípio. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Veja, você volta ao tempo e pergunta desde esse tempo, no período que Deus criou o homem sobre a terra. Então, não apenas a obra da redenção, não é, mas a obra da criação. O que Deus fez na criação e o que ele faz na redenção, não é, aponta para o fato que ele é único e singular. Então, pensando naquele conceito clássico de idolatria, o ídolo ele é feito por mãos humanas, enquanto Deus é criador de todas as coisas. E esse é o ponto central. Enquanto o ídolo é feito pelas mãos dos homens, Deus é o criador de todas as coisas. E isso o separa de qualquer possibilidade de associação com o ídolo, porque Deus criou os céus e a terra, e Deus libertou o povo do cativeiro. Mas agora Moisés vai adiante um pouco nesse conceito e vai aprofundar mais esse tema. Voltando para o nosso texto base, no verso 25 até o verso 40, lembre-se que agora ele vai lidar com o tema da misericórdia. Deus é o Criador, o Senhor Todo-Poderoso. Agora ele está dizendo, ele é o único que pode perdoar pecados. Não há Deus igual ao nosso Deus. Porque assim como os ídolos não fizeram o mundo, eles têm olhos e não podem ver, eles têm boca e não podem falar, consequentemente, eles não têm poder para perdoar pecados. Assim como o mundo passa por um processo de total transformação, isto é, o mundo é colocado de cabeça para baixo com o princípio da idolatria, por meio da obra da redenção, o mundo é restaurado. Veja, se você voltar comigo na seção do capítulo 4, quando ele então coloca o homem sendo criado primeiro e depois os céus e a terra, não é? Você vai perceber, voltando comigo especificamente ali no verso 16, ele diz, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Então, lembre-se que o homem foi criado por último e aquele é citado primeiro. E no verso 19 ele diz, guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas reduzido a inclinar-te perante eles. E aí, lembre-se então, que os céus, as coisas dos céus, as coisas que foram feitas por Deus, que diz respeito ao sol, às estrelas, à lua, foram feitas na primeira parte da criação. Os céus foram feitos primeiro, foram habitados primeiro, e o homem posteriormente. E aí então ele começa falando, fazer imagem de o homem e fazer imagem das coisas que foram colocadas no céu. A idolatria, ela coloca tudo de cabeça para baixo. Ela inverte toda a ordem da criação. E ela torna o homem exatamente incapaz de poder salvar a si mesmo
e até mesmo de ter esperança no perdão dos seus pecados. E a razão disso, ele dá agora na sequência do texto. Lembre-se, Deus tira o povo do Egito, isso significa que ele perdoou seus pecados, essa é a imagem bíblica, os conduz no deserto, os disciplina, os trata, e agora eles vão entrar na terra prometida. Antes de entrar na terra prometida, o Senhor então os adverte que a idolatria pode tirá-los de lá. Você percebe o perdão do pecado e o poder de Deus que os tira da escravidão e os coloca na terra prometida, agora é revertida quando eles abandonam Deus para servir aos seus ídolos. E o texto então diz assim: quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunho contra vós, outro, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente na terra, a qual passado o Jordão ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. A terra que vocês passam a possuir, a terra que Deus está entregando ao povo por meio da obra da libertação, ela vai ser perdida caso eles abandonem a Deus e passem agora a revelar isso por meio da prática da idolatria. Tudo é revertido. A ordem da criação ela é tratada de maneira contrária. Aqueles que entram na terra agora vão perdê-la, porque esse é o papel da obra da redenção, é restaurar, enquanto que a idolatria é destruir o que Deus havia estabelecido. Agora acompanhem ainda o raciocínio comigo, por favor, irmãos. No texto ele diz que se você fizer alguma semelhança, imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, não é? E veja, se você fizer qualquer coisa associada àqueles pontos que ele colocou, seja o homem ou seja qualquer coisa criada por Deus, se você se submeter a ele para servir, então ele vai chamar por testemunho o céu e a terra. Veja, o céu e a terra, que eles agora passam a adorar, eles adoram a criatura no lugar do Criador. Tudo que está nos céus e tudo que está na terra. Eles adoram os répteis, adoram os homens, adoram a lua, adoram as estrelas e o sol. Deus diz, eu chamarei o sol, eu chamarei o céu e a terra como testemunho contra vós. Esse é o papel deles. E a imagem é bem interessante porque essa é a ideia de um tribunal. E o tribunal em Israel era feito, naquele tempo era feito ao ar livre. Por exemplo, você vai para Isaías capítulo 1, ele diz assim, então o Senhor, ele tem uma queixa contra vós, diz o profeta, e ele chama os céus e a terra por testemunha contra vós. A criação se coloca como testemunha de Deus contra eles. E perceba que essas testemunhas, irmãos, Deus está dizendo isso, é muito claro. Eles adoram o céu e a terra no lugar do Criador. A única coisa que a criação pode fazer para eles é mostrar que eles são indesculpáveis, como Romanos 1 vai dizer. O que a criação vai mostrar é que eles são pecadores. Mas quem tenta buscar salvação por meio da idolatria será condenado, porque a criação não poderá salvá-los, somente o Criador. Quando eles querem salvação por meio das coisas que foram criadas, eles receberão das coisas que foram criadas a única coisa que ela pode lhes conceder, que é ser testemunha contra eles. Eles são indesculpáveis diante de Deus. Não há saída para eles. Quando você imagina a imagem bíblica, não é? Descrita pelo profeta Isaías, você pega uma madeira, diz o profeta Isaías, e eles pegam literalmente uma madeira, serram a madeira, cortam aquela madeira, metade da madeira eles usam para se aquecer, para tirar fogo e aquecê-los, e metade dela para adorar.
E eles dizem assim para aquela madeira: tu nos fizeste e nós te servimos. Veja a insanidade e a loucura. E esse é o ponto em questão. O que a madeira, o que o céu, o que a terra pode fazer para eles, se não apenas dizer que eles são indesculpáveis diante de Deus, mas nada além da condenação. O fato é que ela não pode perdoar pecados. O fato é que, qual o padrão de lei que eles seguem? Qual é a lógica que eles praticam? Nenhuma ordem é dada. Por isso que a idolatria, no fundo, é para poder o indivíduo praticar aquilo que o seu próprio coração deseja. Não é a regra e a norma. A regra e a norma estabelecida por Deus, veja, no final, você vai ver que toda a obra de Deus, no final, veja o verso 40, qual é o foco de tudo? Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno. Esse é o princípio. O Deus que nos liberta nos dá um padrão de conduta. Vocês vão viver de acordo com o meu caráter, porque não há Deus igual a mim. Enquanto que o ídolo, a única coisa que ele vai poder fazer por você é servir de testemunho contra você no dia do teu juízo. Porque você está usando a própria criação como testemunha e Deus vai usá-los como testemunha. Vai dizer, céus e terra testemunhem contra ele. Eles são incapazes de salvação por si mesmo. Eles são incapazes de ser salvos por aquilo que eles fazem. E eles, na realidade, são indesculpáveis diante de Deus. Agora não há esperança. Você entende? O caminho percorrido pela idolatria é um caminho de total reversão. E ao invés de conquistar aquilo que Deus ordenou, eles passam a perder o que Deus deu. E exatamente essa é a consequência que o texto começa, então, a descrever. Acompanhe comigo ainda o raciocínio do texto, por favor, irmãos. No verso 26 ele diz, hoje tomo por testemunho contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Você percebe? E aqui, irmãos, não existe meio termo para o Senhor. Adorar a Deus por meio de imagem, adorar a Deus por meio de ídolos, não há nenhum favor da parte de Deus. E digo mais a todos aqueles que estão presentes aqui, até mesmo um dia, quando você, invocando um determinado ídolo, recebeu algum favor, isso servirá contra você mesmo, porque você está atribuindo ao ídolo aquilo que só Deus pode te dar. Deus te concedeu algo e você não atribui a Ele o que Ele te deu, você atribui a um determinado ídolo o benefício que só Deus pode dar. É por isso que nada pode ser beneficiado disso. Por isso que nada de bom você vai receber disso. E o Senhor diz, então eu vou espalhá-los pelas nações. É o verso seguinte do 27. Ora, esse é um texto muito disputado na crítica bíblica, porque os teólogos, por exemplo, os liberais, eles têm extrema dificuldade com esse texto de Deuteronômio. Se você ler qualquer comentarista de linha mais ou menos aberta, eles vão radicalmente dizer que esse texto foi escrito no período babilônico. E qual a razão disso? É porque Deus não pode falar antes de acontecer. Porque o que vai acontecer aqui, vai acontecer no período do cativeiro babilônico. Então eles vão ter dificuldade com isso. É óbvio. Porque esses que são materialistas, irmãos, e esses exegetas, eles são idólatras. E eles não conhecem aquele que existe antes da fundação do mundo. Eles só adoram a matéria, eles não adoram o Deus que criou todas as coisas. Eles não conhecem o princípio, o fundamento de tudo. O que antecede tudo é que Deus é Espírito. E tudo que Ele faz tem propósito bem determinado. E ainda assim, além de argumentar para frente, eu posso argumentar para trás. Isto é, tentando ser claro no que eu estou dizendo, é só você olhar para o que aconteceu com Adão e Eva no Éden. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim. E deu a eles a sua lei. Faça isso e viva, não faça e morra.
Eles quebraram a lei de Deus. E o que é que aconteceu com ele? Eles foram espalhados. Eles foram expulsos da terra. Ora, o que Deus está fazendo aqui não é algo novo. É algo que já foi visto no Éden. É por isso que o conceito de terra prometida não começa com a promessa de Deus a Abraão. Começa com o jardim. Essa foi o primeiro paraíso perdido. E a promessa de uma terra prometida, na realidade, é um tipo do paraíso que foi perdido no Éden. Não, a primeira terra não é a terra prometida, como nós veremos aqui, a primeira terra e a linguagem, o retorno ao paraíso criado por Deus, no Éden. Dessa maneira, está posto um princípio claro: todo aquele que pecar, todo aquele que fizer de si mesmo ou de outro o seu Deus, esse será expulso diante do Senhor. Lembrando do comentário de Thomas Boston sobre a quebra do segundo mandamento e do primeiro mandamento, no ato de Adão e Eva comerem do fruto proibido, ele diz: havia e há só um Deus, mas eles fizeram do seu ventre o seu Deus, do seu apetite o seu Deus, dos seus desejos o seu Deus, da sua ganância o seu Deus. Por isso, eles foram expulsos do paraíso. E exatamente isso que Deus vai fazer com eles. Deus os arranca com mão poderosa, Deus os livra de todos os inimigos, Deus os coloca na terra prometida. Agora, eles vão se submeter aos seus deuses. Eles vão adorar a árvore, eles vão adorar homens, eles vão adorar coisas, eles vão se submeter aos seus ídolos. E Deus diz: eu vou fazer um julgamento, eu vou chamar as testemunhas e vou expulsá-los da terra prometida. E vou espalhá-los pela terra. Aqui Deus está revelando um aspecto do seu ser. Ele é todo poderoso. Ele é justo. E pecado algum pode habitar na sua presença. E ele abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. Ora, irmãos, não apenas o ídolo é aquele que é adorado por religiões que se curvam diante de imagens, mas muitas vezes no meio evangélico nós pecamos contra Deus quando não adoramos a Deus de conformidade com a sua palavra. Quando fazemos um culto segundo o nosso próprio entendimento. E quando praticamos aquilo que Deus não ordenou. E quando fazemos, no meio da igreja, aquilo que é oposto aos seus ensinamentos. Certamente isso é adorar a Deus segundo a nossa própria imaginação. Porque adorar por meio de ídolos é fazer da sua imaginação o meio pelo qual se deve adorar a Deus. E Deus diz: vocês vão me adorar de conformidade com a minha revelação, não com a sua imaginação. Deus não foi feito, Deus não existe para ser imaginado, mas para ser conhecido. E ele só pode ser conhecido no que ele se deu a revelar. Ele não há espaço no culto a Deus para a imaginação. Isto é, nós vamos imaginar um culto a Deus. Nós vamos fazer aquilo que Ele nos ordenou. Esse é um princípio fundamental. Mas ainda, agora, Deus revelará mais uma vez um outro aspecto do seu ser que nenhum ídolo pode ter. Veja o verso 28 em diante, ele diz assim: lá servireis deuses, a deuses que são obra de mãos de homens. Isso é interessante, não é? Lembre disso, irmãos, essa é uma expressão, obra das suas mãos, isso é idolatria. Essa imagem é a linguagem bíblica para a idolatria, fazer algo com as suas mãos. Madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram.
coisa interessante. Eles não podem ver, eles não podem ouvir, eles não podem comer, não podem andar. Isso me impressiona no texto. Irmãos, sabe por quê? O Deus que os carregou com mão poderosa, arrancando-os do Egito, o Deus que os conduziu pelo deserto, o Deus que os coloca na terra prometida, agora é trocado por um Deus que eles vão carregar. Veja, essa é a loucura. Deus os livrou, os conduziu, os arrancou. Agora nós vamos trocar esse Deus por um Deus que nós vamos carregar em procissão, que não anda, precisa vir nos meus ombros, que não se move, que não pode me ver, que não pode me ouvir. Eu troco o Deus eterno que me carrega por um Deus que eu carrego. Um Deus que eu levo. Só que esse Deus que você carrega e que você leva, ele não é Deus. E por ele não ser Deus, ele não pode perdoar pecados. Agora Deus vai mostrar, mais uma vez, que só ele é Deus. Verso 29, de lá buscareis ao Senhor, teu Deus, e o acharás. Quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. É Deus que fala, e o que ele fala é a verdade. Ele fez um juramento. Isso me lembra, por favor, lá no livro do Salmo de número 89, abra sua Bíblia comigo. Por favor, irmãos. Salmo 89. No versículo 30 em diante, ele diz: se os seus filhos, 89, 30 em diante, se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem o que desmentirei a minha fidelidade. Veja, os ídolos não falam. O que Deus fala é a verdade. Eu não desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. O que eu falei, eu não volto atrás. A minha misericórdia não se apartará do meu povo. Você entende então que o cativeiro é disciplina de Deus. É por isso que essa imagem neotestamentária, o indivíduo é tirado da comunhão, o indivíduo é tirado do meio,
Qual é a intenção? A imagem exatamente do cativeiro. Ele é afastado, ele é tirado, isso é disciplina. Mas aí ele diz, mas se de lá ele clamar o meu socorro, buscar o meu nome, se ele pedir socorro, eu ouvirei. A minha misericórdia não se apartará dele. E essa linguagem bíblica mostra quem é Deus como o nosso Deus. Que se fosse homem, já teria destruído tudo. Se fosse eu, ninguém teria escapado. No rompante da minha ira, eu era capaz de destruir todo mundo. Mas o meu Deus, Ele não me disciplina para matar. Ele tem misericórdia daqueles com quem Ele fez uma aliança. E de lá, do seu leito, da sua dor, da sua angústia, dos seus temores, de lá Ele clamará ao Senhor. E o Senhor ouvirá. E atentará para as nossas súplicas. Tudo isso, veja como você tem uma sequência de verbos bem interessante, não é? De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Vocês não vão me buscar por meio de ídolos. De todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Interessante, Ele não vai te desamparar, porque Ele é misericordioso, Ele não vai te destruir e nem vai se esquecer da aliança que fez com teus pais. Se você se lembrar dele, Ele te socorrerá. Os ídolos têm ouvidos, mas não podem ouvir. Quem vai ouvi-lo? Você lembra da narrativa de Elias, quando ele, com os profetas de Baal, começa até perturbá-los, dizendo: gritem mais alto, talvez ele esteja ocupado, fazendo algum serviço pessoal. Gritem mais alto, ele não está ouvindo vocês. Mais alto, mais alto, mais alto. Ele apenas invocou o nome do Senhor, e o fogo do céu consumiu tudo e todos que estavam ali. Porque Deus ouve a oração do seu povo. Interessante que lá no livro de Malaquias, que quando encerra o Antigo Testamento, esse é um dos benefícios que o mundo não conhece. Não é? Isso é impressionante. No capítulo 3 do profeta Malaquias, abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos. No verso 13 em diante, diz assim, Malaquias 3, 13 em diante: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos,
Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O Senhor atentava e ouvia as suas orações. Você já entendeu porque é tanta iniquidade você imaginar que você pedir a alguém como um ídolo, você fala com ele, veja só como os atributos são terríveis. Você atribui a um ídolo o poder de Deus, de ouvir. Segundo, de ser onipresente. Porque não é só aqui, se pede ali, se pede em outro lugar. E todos acreditam que em todos os lugares onde invocam aquele ídolo, ele será ouvido. Você dá o que a ele? Poder de presença, ele está presente em todo lugar. E você diz a ele que ele pode ouvir as suas orações. Deus diz, vocês vão servir lá esses ídolos, mas quando eu vos disciplinar e quando a angústia chegar, se vocês clamarem o meu nome de lá, eu ouvirei as suas orações e terei misericórdia de vocês. Tudo isso para um fim. Acompanhe a narrativa comigo ainda, no verso 32 em diante. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Pergunta se algum povo, dentre os povos que eu vou te lançar, se eles ouviram falar de um Deus que falou do meio do fogo e vocês permaneceram vivos. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres, e com peleja e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grande espanto, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos, a ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Qual o intento da revelação? Interessante você pensar nisso, porque você percebe que os atos de Deus, nas obras de Deus e o registro dessas obras, eles têm alcance de significado. Há um sentido no que Deus faz. Isso é maravilhoso você pensar como palavra de Deus, não é? Perfeita a palavra de Deus. Como Deus, quando Ele cria o mundo e registra a criação do mundo, ali não é apenas um emaranhado de palavras sendo jogado no capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia. Ali há um intento. Ali há uma intenção muito clara. E a intenção é mostrar que não há Deus igual a Deus. É interessante quando você lê João, o Evangelho de João, que nós estamos pregando à noite, você vê João fazendo a mesma coisa. João disse, ora, Jesus fez muitos milagres, mas nem todos estão escritos aqui. Mas os que foram escritos com essa intenção, para que vocês creiam no nome dele. E se creiam que Cristo foi enviado por Deus, crendo vocês têm a vida eterna.
E aqui o que ele está dizendo, você está vendo, o que Deus fez aqui é com essa intenção, essa é a lógica da revelação. Se você não concluir com um relato bíblico que não há outro Deus além de Deus e que não se pode adorar Deus de outra maneira, a não ser aquela que ele prescreveu na sua palavra, e que eu não posso adorar ídolos, se eu não entender isso, eu não entendi o sentido das Escrituras. O que ele está dizendo é, tudo isso é para que você saiba que só eu sou Deus. Então me diga, quem fez o mundo? Deus. Daí você entende como o materialismo, irmãos, como a ciência que se aparta das Escrituras, como é maligna nesse sentido. Quando ela tenta ensinar os nossos filhos que Deus não é o Criador do mundo. Você sabe, qual é a sequência disso? Ele não é Deus. A narrativa da criação é a prova de que Ele e somente Ele é Deus. Aí vem em segundo lugar, o Deus que tira vocês com mão poderosa da escravidão. Vocês eram escravos, vocês estavam algemados, não havia força em vocês. Então eu, com meu braço forte, os arranquei da mão de um povo que era superior a vocês. Para que vocês saibam que só eu sou Deus e não há outro igual a mim. Que Deus há que depois de fazer tudo isso, tem do seu povo o pecado. E que Deus os disciplina e os expulsa da terra. Mas que perdoa o pecado do seu povo. Que Deus há como nosso Deus. É interessante que, se você voltar comigo para Êxodo capítulo 34, por favor, que é exatamente a narrativa, irmãos, que ele estabelece sobre o grande pecado da história depois da libertação, que é um ídolo que foi construído, o bezerro de ouro, Êxodo 32. Não é? E no capítulo 34, veja, por favor, irmãos, verso 5, ele diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Isso aqui é especial. Veja, ele vai dizer o nome. Você imagina que ele vai dizer Yahvé, Elohim, mas veja qual é o seu nome. Aí ele diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Moisés, vendo isso, curvou-se e o adorou. Esse é o teu nome, Senhor, Senhor. Tu és longânimo, cheio de misericórdia, que te arrepende do mal, mesmo que não inocenta o culpado. Como que nós somos inocentados, irmãos? Veja aí na sequência, aí, voltando para o nosso texto, Deuteronômio 4, por favor. Você vai encontrar, verso 35, a ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele, para que soubesses que Ele é Deus. No final, no 34, irmãos, o 34 diz assim: ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses. E aqui entende, irmãos, foi mostrado a vocês, ao seu povo. Essa é a revelação que o seu povo tem.
para que vocês saibam que só Deus é o Senhor e não há outro igual a Ele. O mundo será julgado, porque vendo, não compreendeu. Porque ouvindo, não se submeteu. Porque ainda que tenha tido conhecimento, suprimiu o conhecimento de Deus para servir aos ídolos no lugar do Criador. A última seção do texto, então, diz assim: dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouvistes as suas palavras. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Refletirás hoje, diante de tudo isso, que não há Deus igual a mim, diz o Senhor. Interessante, irmãos, pensarmos um pouquinho sobre esse texto, porque você vai perceber como Deus, com o braço estendido, braço forte, essa é uma imagem muito clara do poder, do governo, da autoridade de Deus sobre todas as coisas. E ele vai mostrar que ele não é um Deus territorial, ele não é um Deus da Palestina. Ele libertou o povo do Egito com mão poderosa e ele vai espalhá-los por todos os povos da terra e de lá ele vai ser ouvido. Você entende? Ele é Deus em toda a terra. Ele é Senhor de todo o universo, não apenas de um lugar específico, como os deuses daquela época, que eram deuses de um lugar específico. Ele é Senhor de toda a terra. Onde nós invocarmos o seu nome, de lá nós ouviremos a sua voz. O outro aspecto importante é que diz respeito à própria obra da salvação. É verdade que quando negamos a obra da criação, nós negamos a ideia de que o Deus que nós cremos é o verdadeiro Deus. Mas, por outro lado, quando nós negamos a obra da redenção, também nós negamos que Deus é o verdadeiro Deus. Ora, dessa maneira, você vai entender como Deus se revela com um braço forte por meio de Jesus Cristo. Como ele faz isso? O seu povo estava morto nos seus delitos e pecados, preso por Satanás, pelo mundo e pelo pecado. Então vem o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, e com a sua obra e o seu poder, arranca o seu povo da morte, das mãos de Satanás, e os liberta, e os salva, e mostra: não há outro Deus igual a mim. Que Deus se iguala a mim. E a maravilha da revelação bíblica é, João diz, no princípio ele era o verbo e ele era Deus, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele é o Criador. E depois diz, ele é o que se fez carne. Ele veio e me arrancou. O mesmo poder que chamou o nada para a existência, chama o homem das garras do pecado, da morte e do diabo para a salvação. O mesmo poder. Daí não há outro Deus igual a ele. Por isso Deus só é conhecido em Cristo. Fora de Cristo nós nunca poderemos ver a face de Deus. Fora de Cristo nós nunca poderemos falar com Deus. Fora de Cristo nós nunca seremos ouvidos por Deus. Fora de Cristo nós nunca teremos acesso a Deus. Nunca ninguém poderá chegar diante dele. E qual o fim dessa obra? Irmãos, submissão e obediência é o que o texto termina dizendo no verso 14, no 40.
quando pois os seus estatutos, guarda pois os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos, para que depois de ti, para que prolongues os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Agora, o Deus que é Deus e não há outro igual a Ele, diz, guarda os meus ensinamentos, para o teu próprio bem e o bem dos teus filhos. Apega-te à lei do Senhor. Tenha prazer nos seus ensinamentos. É por isso que essa narrativa ela vai afunilando, porque no capítulo 5 nós vamos ver, ele vai expor os 10 mandamentos, que é exatamente os estatutos e as ordenanças que ele deu ao seu povo. Como eles devem praticar a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Dessa maneira, então, como povo de Deus, nós sabemos, já em Deuteronômio 4, não é a obediência à lei que me fará entrar na terra. Porque veja, irmãos, no verso 37, porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência. Porque ele nos elegeu, porque ele nos escolheu, porque ele nos amou. Essa é a razão pela qual nós somos seus. Nós não somos salvos porque guardamos a lei de Deus. Mas sabemos que a lei de Deus tem que ser guardada, e foi guardada e obedecida perfeitamente pelo homem Deus, o Deus homem, Jesus Cristo em nosso lugar. Por outro lado, esse poder gracioso que nos redime, nos mostra como devemos viver. E se não andarmos de conformidade com a lei de Deus, Ele nos disciplinará. E quando a angústia chegar, por causa do nosso pecado, se clamarmos e chamarmos o seu nome, Ele ouvirá e terá misericórdia de nós. Mas Ele nunca se apartará do seu povo. E nós teremos então a esperança verdadeira de habitar com Ele por toda a eternidade, onde nesse lugar nenhuma inclinação ao pecado existirá, e nós faremos tudo o que lhe agrada, porque nada mais se colocará contra a vontade de Deus, nem o que está dentro de nós, nem o que está fora de nós. Estamos seguros nele. Quem é o teu Deus? O que é o teu Deus? Em quem você confia? Se você diz que Cristo é o teu Salvador e o teu Deus, por que você fala com Deus por meio de ídolos e imagens? Arrepende-te hoje dos teus pecados. Deus tenha misericórdia da tua alma. Mas veja, irmãos, nós que amamos a Deus, nós temos dele a verdade inequívoca de que não há outro Deus a não ser o nosso Deus, que nos arrancou poderosamente porque nos amou, nos arrancou da morte porque nos amou e nos redimiu por sua misericórdia. E nos deu suas leis e os seus estatutos para serem guardados e obedecidos. Mas se nos apartarmos da sua lei, Ele nos disciplinará. E você vai ver que a disciplina, então, é parte do tratamento do Deus que ama o seu povo. É uma demonstração do cuidado de Deus para com o seu povo. Então a restauração é também uma declaração de que a aliança que Ele fez conosco é inviolável. E que Ele nunca nos abandonará. Não nos destruirá. E não se esquecerá de nós. Porque Ele, e somente Ele, é Deus.
e não há Deus igual a Ele. Vamos à presença dEle em oração mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra e pelo benefício de podermos refletir sobre tão poderosa e gloriosa verdade. Senhor, nós temos de fato o único Deus. Tu és, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só Tu és Deus. E não há outro Deus igual a Ti. Criador, sustentador, redentor, legislador e cheio de misericórdia para com os teus. Bendito seja o Teu nome, hoje e para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.